Semana cheia nas comissões da Câmara. Aprovada, a nova Previdência dos militares ainda pode ir a plenário. Relatório da CPI de Brumadinho pede o indiciamento de 22 pessoas. Relator da emenda que muda a chamada regra de ouro apresenta parecer favorável à proposta. E o acordo de compra de energia da usina de Itaipu é discutido pelos deputados. Veja o que foi notícia na semana que passou. A proposta do PSOL, que tentava beneficiar os militares de patentes mais baixas, teve 10 votos na comissão, enquanto 18 deputados votaram pela manutenção do texto do relator. Um grupo liderado especialmente por mulheres de suboficiais e praças das Forças Armadas interrompeu a sessão com protestos contra o presidente Bolsonaro e os deputados da base do governo. Elas também pediram que o projeto seja votado no plenário da Câmara. O deputado Glauber Braga afirmou que já tem um recurso com as assinaturas necessárias para levar a decisão ao plenário, em vez de o projeto seguir direto para o Senado. Como é que você garante para quem está no topo da hierarquia militar, para os generais, mais de 50% de reajuste nos seus rendimentos e renda, e quem está na base da hierarquia militar, 3, 4, em alguns casos de decréscimo, diminuição de rendimento. Essas manifestações não refletem o conjunto do que as Forças Armadas, os militares da ativa e mesmo da reserva pensam. É um grupo muito particular, serão destaques bilionários, destaques de 130 bi. O presidente da comissão interrompeu a reunião, que recomeçou depois de retiradas as pessoas que participaram do protesto. E só foi votado mais um pedido de mudança, que acabava com o adicional de habilitação. A proposta foi rejeitada por 24 parlamentares e só teve o voto do deputado Tiago Mitrô, que pediu a alteração. É um projeto que vai aumentar o rombo do que hoje a gente tem no orçamento da União. Estamos entregando ao Senado um projeto bem melhor do que chegou à Câmara dos Deputados. Pelo pacto, ficou acertado que até 2023 o Paraguai venderia o excedente de energia produzida naquele país para o Brasil. Exatamente esse acordo de venda do excedente é que entrou em discussão. E no meio dessa história entrou uma empresa privada. Ao descobrir isso, a mídia do Paraguai denunciou. Toda a produção de energia no Brasil, quem conduz é a Eletrobras, toda a comercialização de energia no Paraguai é a ANDE. Então não caberia uma outra empresa fazer isso. E nunca foi colocado na ata nem na mesa de negociação. Esse assunto nunca apareceu. A polêmica levou a oposição do Paraguai a protocolar um pedido de impeachment contra o presidente Mário Abdo Benítez. Mas o processo de afastamento foi rejeitado pelos parlamentares. Apesar de admitir a instabilidade no país vizinho, o diretor-geral da Itaipu Binacional disse que a crise entre Paraguai e Brasil não passa de fake news. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, realizou um debate sobre as pequenas centrais elétricas e o licenciamento ambiental. Foram examinados os casos do Alto Rio Paraguai, Pantanal, Juruena e Médio Tapajós, da Chapada dos Veadeiros e da Bacia do Tocantinzinho, além de um projeto de lei que praticamente liberaliza a construção de pequenas centrais hidrelétricas. Essas centrais são vistas de forma geral como não tendo impacto sobre o meio ambiente, mas os críticos lembram que várias delas instaladas numa só bacia hidrográfica provocam diversos efeitos ambientais, econômicos e sociais negativos. Tem impacto para a biodiversidade aquática, mortandade de peixe, diminui drasticamente o volume de peixe nos rios. E aí a consequência disso aí também do ponto de vista social, para os pescadores, para o turismo. Os especialistas propõem que seja feita uma avaliação ambiental estratégica em todas as bacias que leve em consideração todos os aspectos. Havia um acordo com os chineses, fechado há 12 anos, para negociar produtos lácteos. Mas só em julho deste ano, 24 produtores brasileiros tiveram permissão dos chineses para exportar o que por aqui não vende como deveria. A expectativa da Associação Brasileira de Laticínios é aumentar as exportações de queijo, leite em pó e leite condensado em 17 milhões de reais.
A Subcomissão Permanente do Leite da Comissão de Agricultura da Câmara debateu o acordo e a situação dos produtores de leite brasileiros. Fazer apenas os acordos não vai resolver o nosso problema. Nós precisamos de exportar verdadeiramente e nós não temos preços competitivos. Com o devido investimento e o apoio governamental, presidente, quando nós chegarmos à plena validade do acordo do Mercosul-União Europeia, o setor já poderá estar muito diferente do que ele é hoje. Temos que sensibilizar o governo para ter uma política mais de apoio, principalmente na área da assistência técnica, na área de falta de infraestrutura com energia elétrica e dar mais apoio ao nosso produtor de leite. A esperança de justiça para as famílias das vítimas de Brumadinho renasce com a conclusão dos trabalhos da CPI que investiga as causas do acidente. O rompimento deixou 252 pessoas mortas e 18 desaparecidas, além de destruição ambiental e a poluição do rio Paraopeba. Nas 595 páginas assinadas pelo relator, Rogério Correia, do PT de Minas, há a sugestão de indiciamento de 22 pessoas por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O relatório sugere o indiciamento da Vale, administradora da barragem de Brumadinho, da Tuvisud, empresa alemã que atestou a estabilidade da barragem, de Fábio Schwartzmann, ex-presidente da mineradora, e de outros diretores, engenheiros e terceirizados da Vale e da Tuvisud. Durante a reunião da CPI, houve pedido de vista coletivo. A votação do relatório deve acontecer dia 5 de novembro. A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu para debater a chamada PEC da regra de ouro. Atualmente, por essa regra, o governo fica impedido de se endividar para pagar despesas como salários e benefícios assistenciais, a menos que o Congresso autorize. A proposta em discussão na CCJ regulamenta a regra de ouro e também institui um plano de revisão de despesas da União, incluindo a redução de salários de servidores e a interrupção de pagamento de abonos salariais aos trabalhadores da iniciativa privada. O relator, deputado João Roma, apresentou parecer favorável à proposta. Ele explicou que o texto não fere as normas previstas na Constituição. O parlamentar também defendeu que a proposta trará benefícios para a sociedade, uma vez que ajudará no reequilíbrio das contas públicas. Uma medida de aprimoramento na legislação das responsabilidades fiscais, inclusive da responsabilização do agente público que não agir com responsabilidade. A Câmara poderia discutir o teto do servidor, tudo isso é importante. Agora, é mais uma PEC que tem como objetivo único a quebra de direitos, aquilo que são cláusulas pétreas. A CPMI das fake news ouviu o depoimento do deputado federal Alexandre Frota. O parlamentar foi expulso em agosto do PSL, partido pelo qual foi eleito no ano passado, e migrou para o PSDB. A CPMI, o deputado disse que sofreu linchamento virtual depois que começou a discordar publicamente de algumas posições do governo Bolsonaro. O deputado afirmou ainda que existem milícias digitais dentro do governo atuando na propagação de notícias falsas pela internet. Pois vem de dentro do palácio os 3 personagens que vieram das redes bolsonaristas, tiveram oficializadas as suas redes de ataque com dinheiro público. Eles foram trazidos de fora, vieram da campanha, tinham suas páginas fakes, brigavam, arrebentavam. O Jair Bolsonaro se encantou por eles e trouxe essas 3 figuras para trabalharem dentro do gabinete, estão lá hoje. Ao contrário do que eles dizem, a liberdade de expressão não representa um salvo-conduto para divulgar fake news e achincalhar críticos, deputados, senadores, secretários, ministros, adversários na internet, inclusive por meios de perfis falsos e de robôs, os famosos bots. Vamos falar a verdade. Se estão tão preocupados com fake news, por que não falar a verdade? Por que não desnudar aqui o verdadeiro interesse dessa CPMI, que não tem nada a ver com buscar mentira na gente, tem a ver com calar aquelas pessoas que querem exatamente expor
a verdade, mas a verdade dói quando ela contraria interesses. O deputado delegado Éder Mauro reclamou da partidarização dos debates. A composição dessa CPI nos está parecendo ser muito política e está com um direcionamento ideológico político num claro viés de querer atingir um governo federal. O deputado Marcelo Ramos rebateu esta acusação. Eu vim para cá para investigar e dar uma resposta ao Brasil sobre fake news que influenciam decisões políticas, sobre fake news que enxovalham a honra das pessoas, sobre fake news que criam problemas comerciais. Então o problema é da política, mas também é do comércio e também é um problema social da vida das pessoas. A CPMI deve ouvir em breve representantes do Twitter, Facebook e Instagram. Os parlamentares querem saber se essas redes sociais têm provas de que robôs impulsionam notícias falsas. Na próxima terça-feira, vai ser ouvido o jornalista Alan Santos, do veículo Terça Livre, que é apoiador do governo Bolsonaro. O deputado Alexandre Frota acusa Santos de ser integrante do que ele chamou de milícia digital. Aprovado, o relatório do pacote anticrime segue agora para o plenário da Câmara. E a comissão especial que analisa a privatização do saneamento básico também aprova o relatório final. Veja outros destaques das comissões que foram notícia na semana que passou. Pouco antes do fim da reunião, já estava clara a decisão dos deputados de incluir novas regras para as colaborações premiadas ou delações premiadas no relatório final do grupo de trabalho que analisou as mudanças propostas nas leis penais e de processo penal. Um pequeno grupo de parlamentares e consultores da Câmara se formou na mesa diretora para ajustar alguns detalhes, com o objetivo de se chegar a um texto que atendesse à exigência da maioria. O tema não era novo aqui no grupo, nós já estávamos debatendo acerca do texto em alguns pontos, principalmente uma normativa do Ministério Público, decisões do Supremo que vieram, contribuir com a consolidação do instrumento da colaboração premiada. Ninguém ganhou 100%, ninguém perdeu 100%. Foi feito aquilo que era possível fazer em termos de articulação política e decisão. Agora, o relatório do grupo de trabalho vai direto para a votação no plenário. A principal decisão foi definir as chamadas delações premiadas como meios para a obtenção de provas, que não podem ser utilizadas como o único elemento para acusar e condenar a pessoa delatada. O relator, que já havia registrado vários votos contrários ao texto aprovado no grupo, preferiu não votar no caso das delações premiadas. Ele disse que vai insistir pela volta de vários pontos da proposta original enviada pelo ministro Sérgio Moro, o chamado pacote anticrime. Nós conseguimos aprovar do pacote original aproximadamente 75% a 80% do pacote, o que para nós é uma conquista. A gente tem que respeitar a questão da democracia, tem que respeitar a vontade da maioria. A Comissão de Educação, em parceria com a Frente Parlamentar Mista da Educação, promoveu um debate sobre o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. É a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil. O Fundeb atual, com valor total de 156 bilhões e 300 milhões de reais para este ano, é de natureza transitória e expira em 31 de dezembro de 2020. O Fundeb tem que ficar permanente porque educação básica é a prioridade absoluta no Brasil. Eu, relatora na Câmara, e o senador Flávio Arnes, relator no Senado, estamos construindo um texto juntos, para que esse texto possa caminhar de maneira mais ágil. A possibilidade de privatização das companhias de saneamento gerou muito debate entre os deputados. No semiárido nordestino, onde falta água, senhor presidente, nenhuma empresa privada vai querer levar para os rincões distantes. O voto em separado do deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, exigia da empresa que comprasse o sistema de saneamento básico do município a demonstração da capacidade financeira a cada 4 anos, se quisesse renovar o contrato de programa. Caso a companhia não comprovasse a saúde monetária, o contrato não seria renovado. Mas depois de muita discussão e obstrução, os deputados aprovaram por 21 votos a 13 o relatório do deputado Geninho Zuliani. Entre outros pontos, o texto fixa prazo de 1 ano para a licitação obrigatória dos serviços de saneamento,
O relatório prevê que durante 12 meses, as empresas estatais vão poder antecipar a renovação de contratos de programa, sem licitação com municípios por até 30 anos. Temos nova redação ao parágrafo 3º do artigo 11b da Lei de Saneamento Básico, adaptação progressiva dos contratos de prestação de serviços vigentes. E optamos por acrescentar no artigo 10º da mesma lei a proibição de novas assinaturas de contratos de programa. O relatório aprovado também exige dos contratos metas de universalização com 99% da população atendida com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033. Na Comissão de Defesa do Consumidor, a ministra Tereza Cristina disse que, ao contrário do que se pensa, não houve aumento na aprovação de novos agrotóxicos, porque 44 dos 51 liberados são genéricos, com princípios ativos já autorizados. Não é porque está se registrando mais produtos que vai se usar mais defensivos, muito pelo contrário, vem caindo a utilização de defensivos no Brasil. Nós somos a favor dos orgânicos e queremos os orgânicos, sim, mas é totalmente seguro? Não. Nós tivemos uma intoxicação com 31 mortes por broto de feijão de uma fazenda orgânica da Alemanha que contaminou 12 países, foram mais de 3.000 pessoas infectadas por Escherichia coli. O Brasil é considerado o maior consumidor de agrotóxicos do mundo em números absolutos. Segundo o IBAMA, o total de pesticidas usados só em 2017 soma mais de 540 mil toneladas. Alguns deles foram proibidos na União Europeia por serem considerados altamente tóxicos. Não só isso, problemas de malformação, de fetos, problemas de tipo renal, problemas vários. Vossa Excelência é médico, sabe melhor do que eu. Não sou contra defensivo agrícola. Eu sou a favor da saúde, da utilização com equilíbrio. É um setor importante que gera emprego, que gera renda. O Brasil está entre os maiores exportadores de grãos.